Mas quando uma ovelha vem para casa, onde está a parte mais forte de um homem? Sobre os ombros. Notam como um homem sempre seus ombros são a parte maior? Onde ele pode carregar sua maior carga? Sobre os ombros. Onde ele fica mais confiante? Quando a carga está sobre seus ombros. Assim, ele apanha a ovelha, a põe em seus ombros e gentilmente regressa com ela. Todos os poderes de Deus envoltos naquele animalzinho perdido, trazendo-o de volta. Mas um demônio, ele simplesmente o expulsa tão fácil com seu dedo. Ele é um pastor. Um pastor de ovelhas tem de sair da trilha para encontrar a desviada. E um bom pastor é um pastor que cuida das ovelhas. Francamente, a palavra pastor significa quem cuida de ovelhas. E às vezes na igreja, uma pequena seita ou uma panelinha surge na igreja. Um lado segue numa direção e outro lado em outra direção. Um bom pastor verdadeiro acompanha aquela panelinha para fazer o quê? Para trazê-los de volta. Um pastor real e verdadeiro, o que ele está fazendo? Ele próprio muda de direção para fazer o quê? Para trazer de volta a perdida. O que ele está fazendo? Ele está refletindo a imagem do bom pastor, tentando ganhar aquela alma de volta. No entanto, eles se desviam para algum lugar, irmão, como se fossem conquistar o mundo da noite para o dia. Aquele pastor seguirá junto a fim de endireitá-los, ganhá-los de volta para esta direção. Esse é um bom pastor. Ele está refletindo a imagem de Jesus. Irmão, sei que é chamado de heresia, é chamado de fanatismo, mas se eu tivesse de escolher esta noite, minha escolha seria ser como ele. Eu quero que qualquer coisa em minha vida reflita a imagem do Senhor Jesus. A minha vida. E vou, depois de amanhã à noite, depois deste casamento, vou para o deserto. Quero dizer, para ficar lá, porque no fundo da minha alma sinto que é preciso me aproximar mais de Deus do que como estou. Não quero apenas caminhar. Tento caminhar direito perante Ele, mas eu quero me aproximar mais dele. Enquanto o Tabernáculo Branham está tendo um reavivamento, eu mesmo quero um. Não quero que isso aconteça só no edifício. Quero que aconteça em mim. Quero me aproximar mais. Quero mais do Espírito Santo em mim para refletir Cristo em mim. Quero ser como Ele. Sei que todo verdadeiro cristão quer ser como Ele. Esse é o desejo do meu coração, ser como Jesus. Quero que Ele seja Ele é o exemplo do que quero ser. E olhe, será preciso o Espírito Santo para fazer isso. É a única coisa que pode fazer isso. Não estou interessado em seminários e no que alguém tenha a me dizer. Não me interessa beijar crucifixo ou colocá-los perto do coração ou fazer orações aos mortos. Estou interessado em uma coisa, que é mais do Espírito Santo para assumir o controle de William Branham. Não estou interessado em me unir a uma igreja maior do que a que pertenço. Eu pertenço à verdadeira igreja do Deus vivo, os primogênitos. Eu nasci nela e quero mais do Espírito Santo em minha vida para refletir Cristo, a quem eu amo. Não me importa a que plano ou nível eu tenha de chegar para obtê-lo. Não importa se eu tiver de ir para lá ou para cá, ser chamado de fanático, santo rolador, o que quer que seja. Quero que mais da sua vida seja refletida. Não estou interessado a que nível eu tenho de chegar. Estou interessado no Espírito Santo para que possa ser um servo mais como ele era. Ele era o servo do Senhor. Não veio para ser servido ou servir a... Não veio para que ele fosse servido, mas para servir. Ele se colocou como servo. E se o Rei do Céu pôde fazer isso, e somos os membros do seu corpo, que sejamos todos da mesma forma. Não sermos diferentes, mas nos humilharmos em sua presença. Não importa o que o mundo tenha a dizer ou o povo intelectual. Não pense em nada sobre isso. Apenas receber mais do Espírito Santo e ser como Jesus. Humilde, manso, modesto. Tomem o lugar dele
e ele tomará o de vocês no juízo. Vamos inclinar a cabeça só por um momento. Será que verei esta noite um grupo de mãos neste edifício dos membros desta igreja e de outras igrejas? Quando digo esta igreja, só quero dizer há só uma igreja, que é a igreja dos recém-nascidos, a igreja dos primogênitos, a igreja de Jesus Cristo, que não nasceu do mundo, mas nasceu do Espírito de Deus. Poderia haver uma porção de mãos serem erguidas e dizer: Deus, torna-me como Jesus, molda-me, ó Senhor, lava-me, ó Deus. Deus abençoe o coração de vocês. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Senhor, há pequenas falhas e imperfeições em minha vida. Tenho-me sentado ouvindo o irmão Parnell e o irmão Neville e outros ótimos ministros, e o irmão Collins e muitos desses irmãos que estão pregando. Estive ouvindo, mas, Senhor, esta noite simplesmente chego a esta conclusão. O que estão me dizendo? O que estão tentando transmitir a mim? Vejo que estão tentando me levar a ser como Jesus, e não há como eu fazer isso. Eu sou um leopardo, tenho manchas, e se as lamber, só as torno mais brancas. Elas apenas se tornam mais evidentes para o mundo. Senhor, deixa-me perder a mim mesmo. Não me importa que tipo de sujeira apareça para o mundo. Quero nascer de novo do Espírito de Deus. E quero que tu, Senhor, me enchas esta noite com teu Espírito Santo. Lava-me, santifica-me. Toma o sangue de Jesus, santifica-me, purifica-me e enche-me até que eu perca a mim mesmo e encontre isto, Senhor, em ti. Ó Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, que ressuscitaste novamente o Senhor Jesus dentre os mortos. O ressuscitaste pelo Espírito vivificante do Deus eterno. Ressuscitaste aquele corpo em que tu habitaste e o elevaste ao trono do céu. Ele veio ao que havia de mais humilde na terra, a prostituta, e tornou-se o servo mais humilde. Foi à cidade mais humilde, tratou com o povo mais humilde. Recebeu o nome mais humilde e tornou-se o mais pobre dos pobres. Mesmo quanto à natureza, as aves têm ninhos e as raposas tinham covis. Mas o Filho do Homem não tinha lugar onde reclinar a cabeça. E ainda aquele Espírito vivificante, o qual honrou aquele verdadeiro servo que fez a si mesmo servo, para que possamos ter um exemplo para seguir. Ele o levantou das profundezas do inferno, passando pela sepultura, e tirou aquele corpo e o assentou nos céus dos céus até. Foi tão exaltado que ele tem de olhar para baixo para ver os céus. Ele deu um nome acima de todo nome que se nomeia tanto nos céus quanto na terra. Senhor, que possamos receber seu Espírito esta noite, que esta seja a fome de cada coração aqui. Tu viste as mãos que foram erguidas, Senhor, não para dizer credos, ou não para se unir a igrejas, ou contender sobre estas coisas ou aquelas, mas para sermos humildes em nosso coração, para sermos feitos conforme a imagem de Deus. Que isto seja feito pelo Espírito Santo, Senhor, que o Espírito Santo de Deus nos faça, não por concepção intelectual que nós devíamos ser e agiremos assim, mas esse é o bebê adotado. Mas, Senhor, que isto realmente aconteça pelo Espírito Santo e um novo nascimento que nos transforme pela renovação do nosso espírito para nos tornar como Ele. Ouve a minha oração, Senhor. É fraca, eu sei, Senhor, é fraca. Não estou orando só por aqueles que ergueram as mãos, mas por minhas próprias mãos que se ergueram. Torna-me como Ele. Deus, não importa o que tenhas de fazer comigo, a que níveis eu tenha de chegar, torna-me como Ele. Quero ser como Jesus em meu coração. Concede, Senhor, e não só eu, mas faze a todos estes aqui esta noite assim. Concede, Pai, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Ser membro da igreja está bem,
Não tenho nada contra isto ou qualquer dessas coisas. Mas, irmão, ser cristão significa estar conforme à imagem de Cristo.